Mas agora eu trago para você, amiga e amiga, um caso revoltante. Um homem foi preso por agredir o enteado. Idade do enteado da criança, 3 anos aqui em Uberlândia. 3 anos. E ele agrediu essa criança, sabe aquele cabo de carregador de celular? Sabe? Foi com aquele cabo. Uma criança de 3 aninhos. Esse caso segue sendo investigado pela Polícia Civil aqui na cidade de Uberlândia. Deixa eu chamar a nossa repórter Débora Pérez, a primeira a participar ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Ao lado dela, a vereadora, também delegada, doutora Lia Valek, para trazer mais informações e explicar sobre o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil em relação a este caso, que é uma monstruosidade. Até porque envolve uma criança vítima da violência que tem 3 aninhos. E a pergunta que você deve estar fazendo do outro lado é: Rafael, e a mãe dessa criança? Onde é que ela estava? Você vai saber já já. Débora, doutora Lia, bem-vindas ao Balanço Geral. Bom dia para vocês. Oi, Rafa, boa sexta para você, para todo mundo que está com a gente. Esse jamais era um caso que a gente gostaria, né, de começar essa edição do Balanço Geral. Chama muita atenção pela forma como tudo aconteceu. A delegada Lia Valek está aqui comigo, inclusive, e vai me ajudar a tentar, né, contar essa história, porque não tem explicação para isso. Acho muito importante a gente ressaltar a dinâmica dos fatos, a forma como vocês encontraram isso. E o Rafa fez questão de perguntar isso, porque a gente imagina que é o que todo mundo está se perguntando em casa, onde a mãe estava quando tudo isso acontecia. Muito obrigada por essa participação aqui no Balanço. Esse caso chama muita atenção não só pela violência empregada contra uma criança de apenas 3 anos, mas principalmente pela conduta da mãe. Ela deixou o filho sozinho 2 dias antes do fato para usar drogas. Ela mesma admite que é usuária de crack há 1 ano e ela ficou numa chamada biqueira, né, Rafael, que muitos conhecem aí, um lugar de consumo de drogas por 2 dias. O padrasto, ao ser ouvido, ele até fala que tentou ir lá e buscar a mãe e ela não quis vir. E no momento em que ela chegou em casa, ela viu o filho machucado, lesionado, e ela partiu para cima desse companheiro e começou a agredi-lo. E nesse momento, diante de toda essa confusão, é que os vizinhos que acionaram a polícia. Então, infelizmente, né, essa mãe negligenciou completamente os cuidados do filho e deixou ele sozinho com esse padrasto por todo esse tempo para consumir drogas. E esse padrasto ainda utilizou um cabo ali, um fio, né, de carregador. Nossas crianças, né, estão muito expostas a todo tipo de perigo, principalmente por aqueles que têm que cuidar, que têm o dever, né, de cuidar, de proteger e acabam expondo essas crianças, né, essa mãe inicialmente e depois o padrasto com essa conduta. Importante a gente reforçar também a participação da população, né, que viu que tinha algo diferente, entrou em contato e a partir disso vocês conseguiram monitorar o caso. Sim, inclusive a partir de agora é que essa família vai ser acompanhada pelo Conselho Tutelar. Até então o Conselho não tinha ciência de nenhuma situação envolvendo essa criança. Então eu prontamente, né, contactei o Conselho Tutelar, que já fez a abertura do prontuário da criança, já tem uma conselheira designada que vai fazer o acompanhamento e aplicar as medidas de proteção possíveis para esse caso, porque isso precisa ser fiscalizado, né? Há esse risco dessa mãe deixar essa criança sozinha agora que o padrasto está preso ou com uma pessoa que às vezes não a protegeria para voltar para algum local de consumo de drogas. Acho importante a gente reforçar também qual será a responsabilização em cada um dos dois. A gente está falando tanto de um padrasto como também de uma mãe. De que forma que está sendo investigado isso? O padrasto foi autuado em flagrante delito, encaminhado para o presídio Jaci de Assis pela lesão corporal no ambiente doméstico, né? É o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. E essa mãe, em razão de ter negligenciado os cuidados indispensáveis a essa criança, há todos os elementos ali, né, pelo menos preliminarmente, de que ela tenha praticado o crime de maus tratos. No entanto, não havia situação de flagrante para ela não tinha sido presa em flagrante, então o inquérito continua, né, correndo aí na delegacia de proteção à criança e adolescente para verificar também a conduta dessa mãe e a devida responsabilização dela. Então agora todo um processo de investigação continua sendo feito. É isso, Rafa. Muito obrigada, viu, delegada, pelos esclarecimentos. A gente, claro, continua acompanhando.
Com muita tristeza esse caso, né, Rafa? Com muita tristeza, obrigado, doutora Lia. Esperamos aí que a justiça seja feita em relação a este caso. Tem uma outra questão que também, evidentemente, tenho certeza que a delegada está acompanhando e apurando, é a questão de abandono de incapaz, porque nós estamos falando de uma criança de 3 anos que foi deixada com alguém para a mulher que ficou 3 dias fora de casa consumindo drogas. Então isso também, evidentemente, é um trabalho que está sendo feito durante aí toda a investigação. O importante é a população fazer a diferença. Graças a esses moradores, vizinhos, é que a polícia descobriu este caso, é que o Conselho Tutelar teve ciência do que estava acontecendo com essa criança, que agora precisa ser protegida, precisa ser tratada com muita atenção, com muito carinho, ter amparo, até mesmo psicológico, porque nós estamos falando de uma criança em pleno desenvolvimento com 3 anos. E quem deveria cuidar, dar amor, educar, estava agindo dessa forma. Então, os dois errados nessa história. O homem foi preso em flagrante, a mulher continua sendo investigada pela Polícia Civil e, evidentemente, essa criança está sob a responsabilidade do Conselho Tutelar em Uberlândia. Nossa torcida, né? Por esse menininho, 3 aninhos, gente, 3 aninhos, e já sofrendo violência assim dentro de casa.